faz-me um vaso novo, preciso de um renovo. Nós estamos mergulhados no tema Encontros com Jesus. Iniciamos o ano de 2021 pensando nessas preciosas lições e verdades do que produz, do que traz, do que gera um encontro com Jesus. E hoje, com a graça de Deus, eu vou falar para os irmãos acerca do encontro entre Jesus e Lázaro. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Nós iremos ler apenas do versículo 1 ao 5, mas eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, porque no decorrer da exposição nós estaremos novamente recorrendo ao texto sagrado para acompanharmos a palavra do Senhor nessa tarde. João capítulo de número 11, verso 1 diz: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é a verdade. Muito obrigado pela Tua palavra que é vida. Que o nosso coração possa estar cativo, que a nossa mente possa estar cativa à Tua voz, que o Teu Espírito fale por meio da Tua palavra, que é a revelação, que é a profecia, ao nosso coração, nos exortando, nos direcionando, para que possamos honrar o Senhor. E a minha oração é que esta palavra produza frutos que venham dignificar o Teu nome em nossa vida e em nosso viver. E eu oro assim agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. João é o evangelho do Filho de Deus, assim como os demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram cada um evangelho falando da vida de Jesus, e eles tinham uma missão. João também tinha uma missão, um propósito ao escrever esse evangelho. Enquanto Mateus dirige a sua obra aos judeus, mostrando que Jesus era o rei, o descendente de Davi, Marcos apresenta Jesus como servo e dirige a obra aos romanos. Lucas, que era médico, apresenta a plena humanidade de Cristo e dirige sua obra aos gregos. João, ele apresenta a divindade de Jesus. Em João, Jesus é apresentado como o Filho de Deus, como Deus encarnado. João dirige a sua obra à igreja. O objetivo de João era consolidar a fé dos cristãos, aqueles que já haviam abraçado a fé em Cristo e precisavam ter a certeza, por meio de argumentações e provas, de que Jesus é o Filho de Deus. Por isso esse evangelho não faz parte dos sinóticos, os 3 primeiros, e ele foi escrito um pouco antes do ano 70 depois de Cristo, antes um pouco da destruição de Jerusalém. João, ele foi privilegiado ao escrever esse evangelho, porque ele tem uma visão mais ampla da obra de Jesus e também ele teve acesso a outros escritos dos evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, que escreveram as suas obras antes do Evangelho segundo João. Nele, João descreve 7 grandes milagres de Jesus. Esses milagres, eles apontam diretamente para a natureza divina de Cristo. Logo no capítulo 2, João começa abrindo essa série de 7 milagres, descrevendo o milagre em Caná da Galileia. Ali Jesus transforma água em vinho em uma festa de casamento. No capítulo de número 4, Jesus mais uma vez demonstra o seu poder curando o filho de um oficial romano à distância.
de onde Jesus estava, ele libera uma palavra e o filho do oficial é curado instantaneamente em casa. No capítulo 5, nós temos a cura do paralítico de Betesda, aquele paralítico que estava há 38 anos esperando que um anjo supostamente descesse e movesse as águas naquele tanque. Naquele dia, quando ele teve o encontro com Jesus, ele foi plenamente curado milagrosamente. Capítulo 6, nós temos a descrição de 2 grandes milagres. Primeiro, Jesus multiplica pães, e isso maravilha a todos. Depois, Jesus anda por sobre as águas. No capítulo 9, nós temos o 6º milagre. Jesus cura um cego de nascença. E ali os discípulos ficam maravilhados com as obras de Deus realizadas por meio e através do Senhor Jesus. E finalmente, capítulo 11, que é o texto de apreço do nosso culto de hoje, Jesus ressuscita um morto. Jesus ressuscita a Lázaro. A palavra de Deus, os evangelhos, eles deixam muito evidente que Jesus ele tinha um carinho muito especial por essa família. A família de Lázaro era uma família amada por Jesus e era uma relação recíproca. Porque Lázaro, Marta e Maria, que compunham essa família, eles também tinham um carinho todo especial por Jesus. Em vários momentos, os evangelistas registram ocasiões em que Jesus está na casa de Lázaro, ou é recebido com seus discípulos por eles para uma refeição, como por exemplo, no capítulo 10, verso 38 do Evangelho segundo Lucas, lá nós temos o registro do momento em que Lázaro e suas 2 irmãs hospedam Jesus e seus discípulos ali quando ele esteve em Betânia. No capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos, Jesus, ele é ungido por Maria, a irmã de Lázaro, é ungido por ela ali na casa daquele religioso, na casa de Simão. De certa forma, a amizade que essa família tinha com Jesus era uma espécie de um bálsamo no coração do Senhor. Jesus era tão perseguido. Na maioria dos lugares onde ele estava, ele era hostilizado pelos religiosos, pelos próprios judeus. E ter essa família como amigos era um bálsamo ao coração do nosso Senhor, não nos esquecendo de que Jesus é Deus, era Deus, mas ele também era 100% homem, e como homem, ele sofria as necessidades que nós sofremos, ele passava pelas dificuldades que nós passamos, assim como todo ser humano. Esse milagre, ele produziu 2 reações bem antagônicas diante daqueles que assistiram e presenciaram o milagre. O versículo de número 45 registra que muitos dos judeus que estavam ali para acompanhar o sepultamento, o velório de Lázaro, que vieram de Jerusalém, quando viram o milagre, quando viram Jesus ressuscitar a Lázaro, muitos creram no Senhor. Então, o primeiro resultado que está em destaque aqui é o despertamento da fé dos salvos. Aqueles escolhidos pelo Senhor, ao ver a operosidade da graça de Deus e o poder de Deus sobre Jesus, eles foram levados a concluir de que Jesus realmente era o Messias, porque quem poderia trazer alguém à vida? Quem poderia ressuscitar alguém? Senão Deus. Quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte? Senão o próprio Deus. Mas esse milagre também gerou um outro resultado, bem contrário ao primeiro. No versículo 46, diz que outros saíram dali e foram aos fariseus e contaram tudo o que aconteceu em Betânia, como Jesus ressuscitou a Lázaro. E a partir do versículo 47, nós temos toda a construção de uma conspiração para tirar a vida de Jesus. Esse foi o último grande milagre de Jesus, antes de ser crucificado. Era uma semana antes da paixão. Jesus, com esse milagre, ele dava início a uma fase da sua vida e do seu ministério, que terminaria no seu sacrifício na cruz do Calvário.
Esses judeus, esse grupo que viram o milagre, em vez de se renderem à verdade de que Jesus é Deus, eles saíram irados, saíram cheios de ódio, com desejos de matar a Jesus. E levaram o caso aos principais dos sacerdotes. E ali eles se reuniram e decidiram que era hora de calar a Jesus. Era hora de acabar com aquele movimento. Na percepção deles, tirando a vida de Jesus, o movimento se acabaria. Porque sem um líder, o povo desistiria. E eles decidem, juntamente com o Sinédrio, tirar a vida de Jesus. Essas duas reações, elas corroboram uma frase muito intrigante, que diz que o sol, o mesmo sol que amolece a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. É interessante o que o Evangelho produz no coração das pessoas. Na vida dos escolhidos, no coração dos eleitos, o Evangelho gera quebrantamento, reconhecimento da pecaminosidade e rendição inteira e total a Cristo. Mas o Evangelho apresentado aos ímpios, aqueles que não foram escolhidos por Deus, vai gerar endurecimento, vai gerar aversão. E esse mesmo Evangelho que salva, é o Evangelho também que será usado para condenar aqueles que ouviram e não creram, porque não estavam destinados à vida eterna. Podemos aprender algumas preciosas lições com este milagre. O que podemos extrair de verdades neste encontro entre Jesus e Lázaro? E a primeira verdade que esse encontro nos remete à reflexão é que o sofrimento é uma realidade para o ser humano. O versículo 3 diz que as irmãs de Lázaro mandaram chamar a Jesus. E no final do versículo 3, há aqui uma observação. O autor sagrado, ele se preocupa em descrever que Lázaro era amado por Jesus. Ele diz que Jesus amava a Lázaro. Essa verdade, ela é repetida algumas outras vezes no capítulo 11. O autor sagrado, ele se preocupa em destacar o amor de Jesus por aquela família, por Lázaro, por Marta, por Maria. Todavia, o fato de Jesus amar essa família, de Jesus ter um afeto especial por essa família, não os tornou imune de enfrentar uma dor tamanha como essa da morte de um ente querido. O fato de Lázaro ser amado por Jesus não o blindou do sofrimento, da doença e da morte. O que acaba acontecendo é que Lázaro acaba falecendo dessa enfermidade terrível que acometeu sobre ele. O certo é que a amizade com Jesus, ela não é uma blindagem contra problemas. Ser cristão, servir a Deus, não significa que você não enfrentará dificuldades, não enfrentará lutas e provas. No início do ano passado, quando o mundo parou diante da realidade da pandemia, eu ouvi alguns crentes dizerem que não pegavam o Covid, que eram imunes ao vírus. E alguns, inclusive, não acreditavam na realidade dessa pandemia. Muitos crentes morreram exatamente com esse vírus. Muitos pastores morreram porque contraíram esse vírus. Isso não significa dizer que Deus não nos ama. Isso não significa dizer que Jesus não nos ama. Isso significa dizer que mesmo sendo servos de Deus e amados por Cristo, estamos sujeitos a todas as realidades da vida. Não somos livres disso. Não somos poupados do sofrimento. Mas mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, não cabe a um cristão se desesperar. Por mais aflitiva que seja a situação, por mais dolorosa que seja a circunstância, o cristão não deve se desesperar. E por que um cristão não deve perder a esperança? Primeiro, porque o sofrimento na vida do servo de Deus sempre termina em glórias a Deus. O próprio texto diz isso.
No versículo 4, o Senhor Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu acredito que mesmo que Jesus não tivesse ressuscitado a Lázaro, porque aqui ele está falando de que o milagre seria maior, porque seria da ressurreição e não de uma cura, mas mesmo que Jesus não tivesse ressuscitado a Lázaro, mesmo que Lázaro tivesse sido recolhido e não tivesse ressuscitado, Deus de toda forma teria sido glorificado, porque um justo teria sido recebido pelo Senhor. E a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo, que há prazer, que há festa no céu com o acolhimento de um justo, quando um justo é promovido às mansões celestiais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, na segunda carta, no capítulo 4, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Perceba, os irmãos, que Paulo está dizendo que as nossas tribulações, elas são leves diante do sofrimento que Jesus passou, e elas são momentâneas. Elas duram apenas um momento e um tempo, mas elas redundarão em glórias a Deus. Nós sairemos mais experientes, mais fortalecidos na fé, com uma intimidade maior com Deus, e a nossa vida e testemunho será motivo para a glorificação do nome do nosso Deus. Porque um crente não deve se desesperar diante do sofrimento. Em segundo lugar, ele não deve se desesperar, porque o sofrimento na nossa vida tem um propósito. Crente nenhum sofre por sofrer. Crente nenhum sofre por acaso. O sofrimento na vida de um escolhido, de um eleito, ele é proposital. Ele está na agenda de Deus, e quando Deus permite, é porque há um propósito para além da dor, é porque há um propósito para além do sofrimento, para além da aflição. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode estar não entendendo o porquê das coisas, você pode estar não compreendendo o porquê das circunstâncias, mas não cabe a nós realmente entender ou compreender, cabe a nós descansar na fidelidade de Deus. Deus sabe de todas as coisas, e nada na sua vida acontece fora do controle do Senhor, fora da direção de Deus. Por isso, Deus responde a Paulo quando ele pede para que o espinho seja tirado da sua carne. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que transforma a dor em triunfo, que transforma a luta em motivo de glória, que transforma o sofrimento em glórias a Ele. E mesmo não entendendo o porquê, devemos compreender e descansar nessa verdade, de que Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele é soberano acima de tudo e de todas as coisas. Não devemos nos desesperar diante do sofrimento, em terceiro lugar, porque jamais estaremos sozinhos em meio à dor e ao sofrimento. Uma coisa certa: possa ser que Deus não te livre da dor, possa ser que Deus não te livre do sofrimento, mas de uma coisa você pode ter certeza: você não estará sozinho quando Ele bater a sua porta. Deus estará com você. O próprio Senhor Jesus promete isso em Mateus 28, 20, ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que presente está conosco. Diferente dos outros deuses que eram adorados pelos povos pagãos, deuses indiferentes à dor alheia, ao sofrimento, o nosso Deus se importa conosco. O nosso Deus quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Não é indiferente ao nosso sofrimento e à nossa dor, mas Ele é um Deus que compartilha conosco, que está ao nosso lado, nos sustentando e nos segurando em todo momento da nossa caminhada. Por isso, Jesus, falando aos discípulos de que partiria, que estaria com o Pai, e eu acredito que no coração dos discípulos nasceu uma ansiedade porque eles se sentiram só
desprotegidos, abandonados, Jesus faz uma promessa gloriosa em João 14,16. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo está em nós, não apenas conosco, mas em nós. E é o Espírito Santo que nos conforta, é o Espírito que nos consola, e é Ele que renova a nossa fé e a esperança até o dia do Senhor Jesus. Uma segunda lição que podemos extrair desse encontro está nos versos 5 e 6. É a verdade de que nem sempre compreendemos os desígnios de Deus. Os versículos parecem se contradizer. Acompanhe comigo aí. O versículo 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Meus irmãos, à primeira vista, os versos parecem se contradizerem. Porque o verso 5 diz que Jesus amava essa família. Mas o verso seguinte diz que ao saber que Lázaro estava muito doente, Jesus parece fazer pouco caso da situação do seu amigo, daquele que ele amava, pois ele demora ainda 2 dias no lugar em que ele estava. Como você consegue conciliar o amor que Jesus devotava a essa família com a suposta indiferença à dor que eles estavam enfrentando? Parece que Jesus não quis acudi-los, não quis ajudá-los. Parece que Jesus foi indiferente ao sofrimento e à dor desta família. João nos informa no capítulo 10, verso 40, que Jesus estava na Pérea. A Pérea é uma região muito próxima ali à Judeia. Na verdade, fazia parte da Palestina. Samaria, Galileia, Pérea, Decápolis e Judeia. Jesus estava em uma das 5 regiões ali da Palestina, muito próximo. Ele estava a cerca de 32 quilômetros de Betânia. Betânia ficava, de onde Jesus estava, a 1 dia de caminhada. Era isso que durava para chegar ali. 1 dia de caminhada. Cerca de 32 quilômetros. Betânia ficava muito próxima de Jerusalém. Cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Jesus soube, no mesmo dia, de que Lázaro estava muito doente. Ele poderia, na hora que ouviu a notícia, ter acompanhado o mensageiro e vindo para Judeia, vindo para a cidade de Betânia. Mas o texto diz que Jesus continua na região da Pérea ainda 2 dias. Somente no 4º dia, Jesus desce para a Judeia. E quando ele chega em Betânia, já era tarde demais. Lázaro havia morrido. Não tinha mais jeito. Na verdade, ninguém entendeu a atitude de Jesus. E a bem da verdade, Marta e Maria tomaram a atitude certa diante da aflição. O que elas fizeram? Elas mandaram chamar a Jesus. Elas mandaram buscar o mestre. Era isso que elas realmente deveriam fazer. Elas poderiam ter buscado um médico, um curandeiro, mas não, elas mandaram avisar a Jesus, porque elas acreditavam que Jesus poderia reverter aquela situação. Jesus também poderia ter curado a Lázaro de onde estava mesmo. Porque no capítulo 4 desse mesmo evangelho, diz que Jesus curou o filho do servo, o filho do oficial romano, à distância. Onde Jesus estava, ele liberou a palavra e o rapaz foi curado. Jesus, lá na Pérea, poderia ter liberado uma palavra e curado a Lázaro lá em Betânia. Mas também Jesus não fez isso. E compreendemos então a atitude e o sentimento de frustração de Marta ao encontrar Jesus no verso 21, acompanha comigo. Quando ela encontra Jesus, ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Perceba, os irmãos, a fala de Marta,
não só um sentimento de dor, de luto, mas também de frustração ante a atitude que Jesus tomou. Jesus não veio quando elas chamaram. Jesus não as acudiu quando Lázaro estava doente e ele poderia ter curado e evitado o pior que acabou acontecendo, que foi a morte do irmão delas. A bem da verdade, a fé de Marta ela é triplamente provada aqui. Primeiro, ela é provada quando Jesus não está em Betânia e Lázaro adoece. Segundo, é provada porque Jesus, ao saber da doença do amigo, ele não vai, ele demora. Ela teve que esperar. Terceiro, a fé de Marta é provada porque aquilo que elas mais temiam aconteceu. O seu irmão morreu. Deus prova a nossa fé, muitas vezes na esteira do tempo. Deus prova a nossa fé, muitas vezes não respondendo-nos quando nós achamos ou julgamos que estamos precisando. Porque, a bem da verdade, o tempo de Deus é diferente do nosso. Maria, ela também questiona. Na sua fala, no versículo 32, se você puder acompanhar comigo, o texto diz que quando ela chega onde Jesus estava, ela lança-se aos pés do Senhor, e ela diz exatamente o que Marta falou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, se você me permite uma interpretação: Senhor, nós mandamos te chamar. Ele estava vivo. Ele estava doente, mal, mas estava vivo. Mas o Senhor não veio. O Senhor já chegou tarde demais. Agora não tem mais jeito. Não há mais remédio, não tem mais solução. Mas aquelas pessoas que haviam descido para Betânia, que moravam em Jerusalém, que ao saberem da morte de Lázaro, elas vão ali para trazer um conforto às duas irmãs enlutadas. Quando elas veem Jesus chegar no 4º dia depois que Lázaro havia morrido, esses judeus também não entendem. E eles chegam a questionar. No versículo 37 diz que alguns objetaram, dizendo: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Em suma, ninguém entendeu a atitude de Jesus. Ninguém compreendeu por que Jesus não foi quando soube do quadro crítico do seu amigo. Afinal, irmãos, por que Jesus demorou 2 dias na Pérea? Por que Jesus não foi de imediato para Betânia para curar seu amigo? Poderia dar inúmeras respostas, mas eu quero destacar apenas 2 razões pelas quais Jesus não foi quando foi avisado. Primeiro, porque não era a hora de Deus ser glorificado. Jesus diz isso para os discípulos: não é a hora ainda, vamos ficar aqui. E quando ele decide ir para Betânia, ele diz: vamos, porque o nosso irmão Lázaro dormiu. Os discípulos não entendem e dizem: mas Senhor, se ele está dormindo, então não há necessidade de irmos para lá, porque o Senhor está sendo perseguido e caçado na Judéia. E aí Jesus explica: ele não está dormindo fisicamente, ele morreu. A palavra dormir aqui na Bíblia é usada muitas vezes como eufemismo para simbolizar a morte, o descanso do justo. E aí Jesus explica: Lázaro morreu. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele chega exatamente no 4º dia em que Lázaro havia morrido. Por quê? Porque havia uma crença judaica de que o espírito, que a alma, ela ficava no corpo até o 3º dia de morte. Até o 3º dia em que a pessoa havia morrido, a alma continuava ainda no corpo, ou seja, a pessoa poderia voltar. Mas o 4º dia não. O 4º dia realmente era declarado óbito. Era declarada morte. E o texto é muito claro ao dizer que Lázaro já cheirava mal, estava em estado de putrefação. Então realmente ele havia morrido mesmo. Meus queridos irmãos, precisamos entender que quando Deus não faz quando nós queremos ou achamos que é naquele momento, é porque há um propósito maior de Deus. Há uma obra maior que Ele quer fazer em nós e através de nós. Jesus, ele não foi quando foi avisado. Em segundo lugar,
porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, irmãos. Nós queremos muitas vezes que Deus haja no nosso tempo, que Deus opere no nosso tempo, mas Deus tem o seu tempo, tem o seu jeito de agir. É no tempo de Deus e não no nosso. Jesus declara isso 2 vezes aqui nesse evangelho. Lá em Caná, quando sua mãe o procura dizendo, o vinho acabou, faça alguma coisa. O que ele diz para Maria? Capítulo 2, verso 4. Não é chegada a minha hora. Não é chegada. Quando os seus discípulos o interpelam no capítulo 7, verso 6, pedindo que ele faça alguma coisa, que ele altere aquela realidade, ele mesmo diz, o tempo ainda não chegou. Jesus era alguém que viveu sob a direção de Deus. Jesus era um homem guiado pelo Espírito. Ele não agia por impulso, por conta própria, mas sob a direção exclusiva de Deus. A bem da verdade, e o certo é que nem sempre você vai entender os desígnios de Deus. Nem sempre você vai compreender os planos de Deus. Mas não cabe a nós questionar. Cabe a nós nos lançarmos em suas mãos e descansarmos no seu eterno cuidado, na sua fidelidade. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, confie no Senhor. É isso que Jó diz. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu não sei o que acontecerá comigo, Jó dizia. Se eu ficarei bom, viverei ou morrerei. Mas morrendo ou vivendo, eu não deixarei de confiar em meu Deus. A verdadeira fé, ela é provada e evidenciada em meio às lutas e provações da vida. É aí que a verdadeira fé é manifesta e é apresentada. Essa é a segunda lição desse encontro maravilhoso. A terceira lição, nós encontramos no versículo 39, e ela diz respeito à verdade de que Deus não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. É interessante que o mesmo Jesus que trouxe Lázaro à vida depois de 4 dias de morto, ele olha para os homens que estavam ali em volta do túmulo e diz, tirai a pedra, removam a pedra. Mas se Jesus tinha o poder para ressuscitar um morto de 4 dias, será que ele não tinha o poder de com a sua palavra também remover aquela pedra? Evidentemente que sim. Mas aprendemos essa preciosa lição, que Deus faz o extraordinário e cabe a mim e a você fazer o ordinário. Deus faz o impossível, mas cabe a nós fazer o possível. Cabe a nós sonhar, orar, buscar, clamar, esperar, insistir, acreditar, lutar, mas cabe a Deus fazer o impossível se tornar possível em nossa vida. Isso compete a Deus. E Ele fará, mas Deus não fará por nós o possível. Tem muita gente usando a desculpa de que está esperando em Deus, vive apenas esperando que o bom tempo chegue, que a realidade mude. E você sabe o que precisa fazer. Você sabe as atitudes que você precisa tomar, as posições que você tem que tomar diante de Deus, para que a realidade da sua vida possa mudar. Não é que você vai fazer, mas é porque você precisa fazer a sua parte. E certamente Deus fará dele. Deus fará a parte dele. O mesmo Deus que falou para Josué que aquela terra era deles. E é interessante que o tempo verbal ali não está no futuro. Quando você lê Josué capítulo 1, é interessante que Deus fala no presente. Ele diz, a terra que é vossa, a terra que eu vos dei. Não havia dúvidas de que Deus deu a terra e que o povo herdaria a terra. Mas o mesmo Deus que afirma que a terra era deles, que ele havia dado a terra ao povo, esse mesmo Deus diz para Josué, ser forte, ser corajoso, levanta, reúne o povo, vai à luta. Deus deu a terra, mas cabia ao povo lutar para expulsar os moradores daquela terra. Meus irmãos, Deus nos dá sim a vitória,
Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Como Jesus disse, é necessário trabalhar enquanto é dia. É necessário trabalhar enquanto é dia. Porque a noite virá, onde ninguém poderá mais fazer nada. E aí é quando o impossível se tornará possível, porque o nosso Deus pode fazer isso. Ele pode realizar isso. Por isso você não pode e não deve confundir a fé com letargia ou procrastinação. Tem muita gente usando a desculpa de que, eu tenho fé, eu acredito que Deus vai fazer, que as coisas vão acontecer. Mas na verdade é uma desculpa para a letargia e para a procrastinação. Alguém que fica adiando uma decisão, uma atitude, uma postura. Faça o ordinário e Deus fará o extraordinário. A quarta e última lição que extraímos nesse encontro com Jesus é que o encontro com Ele, com Jesus, Ele muda a nossa história. Os versos 43 e 44 nos dizem: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, esse encontro não poderia terminar de outra forma, senão um milagre acontecendo e a vida desta família mudando radicalmente. Porque o encontro com Jesus transforma a realidade da nossa vida. Detalhe, o encontro com Jesus, ele muda a nossa história presente e futura. Ele mudou a história presente dessa família. Essa família que estava dilacerada pela dor, enlutada pela partida desse irmão tão querido. Agora Jesus, ao chegar, ele expulsa a morte e a vida prevalece. Porque Jesus é aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. E quando ele chega ali, a morte bate em retirada, porque a vida reina sobre tudo e sobre todos. É interessante, Agostinho comentando esse texto, ele diz que Jesus falou especificamente pelo nome de Lázaro, porque se ele não tivesse chamado Lázaro pelo nome, todos os mortos teriam ressuscitados, porque poder para dar vida ele tem. Não há dúvidas de que Jesus tem o poder para fazer o impossível, para mudar a realidade da sua vida. Eu não sei, talvez você tenha um Lázaro na sua vida, um casamento morto, um relacionamento fracassado, um projeto de vida arruinado, uma vida espiritual em ruínas. Quem sabe o seu Lázaro é você mesmo. Você está morto espiritualmente, mas Jesus pode mudar a realidade da nossa vida. Ele pode transformar a nossa vida hoje, o nosso presente hoje. Evidentemente que eu não estou aqui pregando um evangelho da autoajuda que diz que todos os seus problemas serão resolvidos e que sua vida aqui na terra será apenas de flores, mas até entre um jardim de flores existem os espinhos. Evidentemente que existem lutas e provações. O que eu estou reafirmando com esse texto é que o encontro com Jesus muda a nossa vida, muda o casamento, muda a família, muda o destino da sua vida, muda a sua perspectiva, muda a sua realidade, altera os seus valores. E Ele pode fazer isso. E o encontro com Jesus produz essa verdade e esse milagre em nossa vida. Jesus, Ele pode mudar sim a sua vida. Jesus pode mudar a sua realidade. Jesus pode mudar a sua história. Creia nisso. Se você veio hoje aqui, se você está em casa me ouvindo, e se existe algo tirando a sua paz, tirando o seu sossego, algo impossível para você, que você não tem mais recursos para resolver, eu quero dizer que o nosso Deus tem todo o poder. Ele pode e Ele quer fazer. Aleluia. Mas o encontro com Jesus, ele não muda apenas a nossa história presente. O encontro com Jesus, ele muda a nossa história futura, irmãos. Só Jesus pode garantir a vida eterna, porque Ele venceu a morte. Não é só uma mudança presente na vida aqui,
terrena, é uma mudança espiritual, porque o encontro com Jesus garante a nossa salvação. O encontro com Jesus garante a vida eterna. A obra que Cristo fez na cruz, ela transformou a realidade da morte. Por isso, o Senhor Jesus, ele diz aqui para as irmãs, ele diz para Marta, diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Só Jesus pode garantir a vida eterna. Só Jesus pode garantir a salvação. Por isso que a morte, para um cristão, ela não é o fim. Porque nós, ao partirmos dessa vida, estaremos nos braços do nosso Salvador. Temos a certeza, não porque nós merecemos, ou porque construímos a nossa salvação, mas porque Jesus, lá na cruz, pagou o preço da nossa redenção. A morte de Cristo, ela mudou a realidade da morte, pois a morte é o maior e último inimigo do homem, e ela foi vencida pelo nosso Senhor na cruz. A obra de Cristo, ela não só transformou a realidade da morte, mas a obra de Cristo, ela garante a nossa ressurreição também. Uma ressurreição espiritual. Ressuscitaremos com Ele. Paulo escreve aos crentes de Roma, no capítulo 6, verso 8, ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se você teve um encontro com Cristo, se você vivenciou o novo nascimento, teve uma conversão genuína, a sua vida foi transformada, mesmo morrendo aqui, viveremos eternamente com Ele na glória. Estaremos com Ele. A morte física, ela não passa, irmãos, apenas de um intervalo temporário até que Cristo venha nos buscar. Por isso o crente não deve estar desesperado diante da morte. Por isso o crente não deve temer a morte. Ele não deve procurá-la. Porque ele deve amar a vida, porque a vida é um dom de Deus. É um presente, é uma dádiva. Mas ele não deve temer a morte, porque a morte do crente é apenas um intervalo até o dia bendito do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor tem o poder para garantir a vida eterna. O encontro com Jesus, ele muda a sua realidade presente, ele muda a sua vida, ele muda a história do seu casamento, da sua família, mas o encontro com Jesus, ele muda a sua realidade futura, porque ele garante a vida eterna. E esse, de longe, é o maior de todos os milagres. Não existe um milagre maior do que a salvação. Porque o homem pode ter dinheiro, riquezas e bens, fama e poder. Mas se ele não tiver a certeza da vida eterna, ele é o mais miserável dos homens. Mas você pode não ser afortunado com dinheiro, não ter fama, riquezas e poder. Mas se você tem Cristo em sua vida, você pode colocar sua cabeça no travesseiro tranquilo. Porque se você morrer hoje, você estará nos braços do Senhor. E lá não haverá dor, tristeza, não haverá sofrimento, não haverá gemido, não teremos preocupação, porque estaremos em gozo eterno nos braços do nosso Salvador. Aleluia! Amém, queridos? Você recebe essa palavra nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso Deus.